Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui é para o oitavo ano AIP do Colégio Ateneu. É referente ao último módulo da apostila 1, que é o módulo Iluminismo, Conhecimento e Limites ao Poder. A gente vai fazer a correção dessa tarefa de casa, tá bom? A gente vai fazer a correção. Pausem o vídeo para fazer a correção, porque vai ficar meio complicado se vocês não pausarem. Eu vou falar as respostas, infelizmente não tem uma luzinha, e eu tô fazendo a maior parte das correções das tarefas com vocês na própria aula online, né? Só que esse vídeo, essa tarefa é sobre a nossa prova. Então achei importante fazer agora, fazer logo, né? Pra não dar ruim depois, pra vocês estudarem pra prova. Na tarefa de casa, ela começa na página 179 e a pergunta que tem lá é a seguinte, a primeira pergunta. Certamente, muito influenciados pelo trabalho de Diderot e Dan Alembert, que são aqueles filósofos que vocês conhecem, sempre que pensamos em um projeto editorial que reúna saberes diversos em uma única publicação e sirva como obra de referência sobre temas variados, pensamos em uma enciclopédia. Hoje, além de versões impressas, temos também edições digitais, sendo a Wikipédia a mais popular delas. Vocês pesquisam tudo na Wikipédia, que eu sei. Copie em seu caderno esse quadro e complete indicando semelhanças e diferenças entre a Wikipédia, tá? Então, a gente vai comparar a Wikipédia e a enciclopédia. Tá, então vamos começar. Data de lançamento da enciclopédia. Olhem aí que eu vou começar daqui pra cá, tá? Vou começar daqui a resposta pra cá. Aqui pra cá, daqui pra cá, sempre. Tá bom? Data de lançamento da enciclopédia, 1751. Data de lançamento da Wikipédia, que é o site que vocês pesquisam as coisas, 2001. Objetivo principal da enciclopédia: reunir e facilitar o acesso a conhecimentos como validação científica que possam libertar o homem da superstição e do saber religioso, valorizando a razão e a liberdade. Repetindo. Reunir e facilitar o acesso a conhecimento com validação científica que possam libertar o homem da superstição e do saber religioso, valorizando a razão e a liberdade. Isso é bem aquele pensamento dos iluministas que só o conhecimento libertava, né? Que o conhecimento, através do conhecimento e da razão, as sociedades humanas estariam libertas. E qual o objetivo da Wikipédia? Reunir e facilitar o acesso a conhecimentos de forma gratuita e colaborativa, certo? Então, gratuita e colaborativa por quê? Eu não sei se vocês sabem por que a gente não gosta que vocês copiem os trabalhos da Wikipédia. Porque qualquer um pode produzir conteúdo para a Wikipédia. Não tem um grupo de professores que vão fazer esse trabalho, de cientistas, pesquisadores. Se você conhecer um pouco do conteúdo e você colocar lá, tá tudo certo. Se você colocar uma mentira e ninguém perceber, também. Esse é o problema. Autores da enciclopédia: especialistas com amplo conhecimento. Aí vocês podem também colocar na mesma linha Diderot e Dan Alembert, porque os dois foram os produtores, mas não foram eles que escreveram todos os verbetes, né? Eles pediram ajuda de vários especialistas. Agora, da Wikipédia. Qualquer pessoa pode participar da edição, escrevendo, completando ou corrigindo o conteúdo. Então, na Wikipédia, os autores pode ser, como eu acabei de explicar para vocês, qualquer um, né? Qualquer um pode escrever. E também qualquer um pode corrigir. Isso também é legal, é importante. Avaliação e certificação do conteúdo da enciclopédia. Especialistas buscam garantir a certificação científica. Então, na enciclopédia, eles buscavam especialistas para ter certeza que aquilo era ciência, que estava sendo feito ali. Da Wikipédia. Deve ser avaliada pelos próprios usuários. Então, na Wikipédia, a gente não sabe o que é ciência, os próprios usuários que vão avaliar se aquele conteúdo é bom ou não.
tudo bem? Críticos e censores. Na enciclopédia, são os setores da nobreza e da igreja, eles que não gostavam da enciclopédia, que eles queriam que a enciclopédia fosse retirada e tudo mais. Na Wikipédia, aí a gente vai falar agora, essa resposta é grande, hein? Setores preocupados com a falta de rigor científico dos verbetes. Então lá, setores preocupados com a falta de rigor científico dos verbetes. Em alguns lugares há restrições quanto ao uso da internet como um todo, ou caso de censura de verbetes específicos. Tem alguns lugares do mundo em que algumas partes da Wikipédia, alguns textos são proibidos, tá? Alguns textos são proibidos porque não tem um rigor científico adequado. Mais ou menos isso. Apoiadores da enciclopédia são os burgueses e os setores da nobreza, principalmente os burgueses, né, que eram os pensadores iluministas e tudo mais. Da Wikipédia, a Fundação Wikipédia e voluntários. Então, quem apoia a Fundação Wikipédia e os voluntários que somos nós. Podemos ser qualquer um, podem ser qualquer um. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Como eu falei, eu sei que eu falei rápido, mas também para não passar vários minutos aqui num vídeo falando a mesma coisa. Pausem o vídeo e vão fazendo a correção, tá bom? B. Escreva um pequeno texto sobre os aspectos positivos e negativos do uso da Wikipédia em trabalhos escolares. Isso é bem legal. Eu queria muito... Façam o texto de vocês, se vocês já não fizeram, que eu acredito que já fizeram, e me falem o que vocês escreveram na próxima aula online, porque eu queria escutar de vocês o que vocês colocaram de resposta. Então, vamos lá. Pontos positivos. O que a gente pode abordar? Da Wikipédia. Vamos começar pela Wikipédia. Positivos, a gente tem a grande quantidade de informações. É muita informação na Wikipédia. Todo tipo de informação, qualquer informação. Parece que você coloca qualquer coisa lá e vai sair algum conteúdo sobre aquilo. Possibilidade de atualizações constantes, isso é verdade. A gente vê que, como acabamos de falar, a Wikipédia ela pode ser feita por qualquer um, a colaboração é total. Então, todo mundo que tem algum conhecimento pode abordar o tema ali. É bem legal. Esse é outro ponto positivo. Links facilitadores do diálogo. Isso também é outro ponto positivo. Quando você está lá estudando algum conteúdo na Wikipédia e você não sabe de alguma coisa, normalmente tem um link que você clica lá e ele te leva para entender aquele termo, aquele conteúdo. É bem legal. Bibliotecas e instituições, elas utilizam a Wikipédia para guardar algum conteúdo. Isso é legal. Não sei se vocês sabiam, mas isso é legal. Algumas instituições fazem isso. Agora, os aspectos negativos da Wikipédia. Vamos lá. Vandalismo. Por que vandalismo? Porque pode ser feito qualquer conteúdo aleatório que ofenda e tudo mais. Possibilidade de adulteração proposital dos conteúdos. O que isso significa? Alguém com interesse escuso, que tem um objetivo de atrapalhar o conhecimento alheio, pode adulterar os conteúdos. Isso é um problema. Mudar. Senso comum, ou seja, os conteúdos ficarem meio rasos, né? As pessoas não aprofundarem os conteúdos devidamente. Inverdades, que são aqueles conteúdos que parecem verdade, até tem umas partes que são verdadeiras, mas não é bem verdade, não é bem aquilo, o conteúdo está adulterado. Muitos usuários fazendo mau uso da tecnologia, eu acho isso importantíssimo. Sabe quando vocês fazem um trabalho e que tem um conteúdo mó legal, que vocês vão na Wikipédia e tem todo o conteúdo lá, vocês podem estudar. E tem outros sites, mas vocês vão lá e só recortam e colam? Então, isso é o mau uso da Wikipédia. Pensem que no passado
pessoas tentaram, como o Diderot e o Dan Alembert, ir até as últimas consequências para levar o conhecimento para as pessoas. E hoje vocês têm a oportunidade de ter o conhecimento que quiser e copia e cola trabalho. Absurdo. Não tô falando de todos, tá, gente? Tô brincando. Vamos lá. 2 agora. Resposta da 2. A imagem a seguir representa a convivência de Voltaire com Frederico II, rei da Prússia. Observe a cena e responda as questões. A gente tem essa cena aqui, ó, do Frederico. Tá? Identifique os personagens, o local e a situação representada. Então, onde o Frederico está e o que eles estão fazendo. Frederico e o Voltaire, né? Bom, a gente pode dizer que o que está com o livro em mãos é o Voltaire, porque ele era um filósofo, pensador. Então, vocês coloquem aí que o livro em mãos permite a identificação do Voltaire. Já o rei, ele tem vestimentas mais luxuosas, né? E está sentado em posição reflexiva, observando o que Voltaire está falando, tá? O gestual de pé, movimentando os braços, sugere que Voltaire está lendo para o rei, enquanto ele apresenta atenção e satisfação em ouvir o filósofo. Isso é importante. A cena se passa num jardim, em meio a uma rica natureza. Atrás do rei há um busto semelhante ao dos filósofos iluministas estudados. Eu nem tinha reparado muito bem. Quando eu fiz essa atividade, eu tinha reparado um pouquinho, mas tinha esquecido que tem esse busto aqui, ó. Bem interessante, né? De filósofos. Esse daqui, o Frederico II, ele era um déspota esclarecido. Lembra que a gente tratou desse assunto? Ele era um déspota que acreditava que... Ele era um monarca que acreditava que não precisaria ser absolutista, de fato, que ele podia se iluminar com conhecimento. Bem? Vamos lá para 2B. Pense na história de Voltaire para identificar semelhanças e diferenças entre uma monarquia absolutista e um déspota esclarecido. Acabei de falar, né? Então, vamos lá. Voltaire, ele foi preso na França por conta das suas ideias, que ele defendia a liberdade de expressão e era completamente contra o governo absolutista. Mas foi exatamente essas ideias dele, que ele era contra um governo absolutista, que fez ele morar na Prússia, ser aceito na Prússia. Porque o rei Frederico recebeu ele e as ideias dele na Prússia, aceitava as ideias de Voltaire. Isso não significava que o rei não fosse autoritário, tá? Isso é importante dizer. Ele até era um déspota esclarecido, estava lá tentando tomar contato com essas ideias, né, iluministas, mas tudo que fosse contrário aos seus pensamentos também ele não ia aceitar muito bem, não. Ele adotava práticas absolutistas de governo, como ele fazia leis, criava imposto, o poder de decisão sempre era sobre dele, né? Porém, ele aceitava introduzir um pouco das ideias iluministas lá na Prússia. Então, querendo ou não, Voltaire estava ali ajudando a tentar acabar com um déspota, com um absolutista. Espero que vocês tenham entendido. Agora 3. Liberalismo econômico, o antimercantilismo. Quais as principais críticas ao mercantilismo elaboradas pelos economistas do liberalismo? Então, quais as principais críticas que os liberais, como por exemplo Adam Smith, estava fazendo para os absolutistas no quesito economia? Tá? Vamos lá que a gente vai responder. Primeira crítica, a riqueza não estava no comércio, estava nas atividades industriais, desculpa. Então, a riqueza não estava no comércio, estava na indústria, manufatura. Segundo, não era necessária a intervenção do Estado na economia. A economia deveria ser livre. A economia se autorregulava nessa lei da oferta e da procura que eu já expliquei para vocês. E os preços, os salários e o lucro deveriam vir desse investimento na industrialização. Bem, essa é a resposta.
Essa tava facinho, não tava? 3b. É correto afirmar que os adeptos do liberalismo econômico negam a necessidade e a própria existência do Estado? É possível afirmar que as pessoas que estão de acordo com essas ideias liberais, de individuais, de liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade política, porque tudo isso são ideias de liberdades defendidas por esses iluministas. Então, é correto afirmar que eles negavam a necessidade de Estado para tudo, não precisava ter governo? A resposta correta é não. A não intervenção do Estado na economia não é sinônimo de que o Estado não deveria existir. De acordo com esses filósofos e com o liberalismo, o Estado deveria responder pela segurança pública e pela ordem social, administrar a justiça e garantir os direitos e autonomias individuais, manter as propriedades privadas e as obras públicas. Ou seja, era dever do Estado administrar o reino, mas não intervir na economia. A economia era restrita aos burgueses, aos comerciantes, aos industriais. Bem, eles gostavam do Estado desde que o Estado não se metesse na economia. C. Deixa eu ver, não lembro mais. A C. Explique por que e como o liberalismo econômico agradava a burguesia do século XVIII. Por que os burgueses ficavam tão animados com essas ideias liberais? Por quê? Resposta. A ideia de que cada ser humano poderia agir livremente em termos econômicos, defendendo seus interesses e seu capital, significava o fim das amarras econômicas e a possibilidade de maior expansão dos negócios. Ou seja, a ideia de ter liberdade total na economia, de fazer riqueza e da forma como quiser, atraía os burgueses, obviamente, a elite burguesa da época. Bom, é isso. Essa é a correção. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, anotem, tá? Pausem o vídeo, como eu já falei. Vão pausando o vídeo, voltem, façam a correção, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.